Numa mansão silenciosa após um acidente devastador, um milionário acreditava ter perdido para sempre a capacidade de ouvir o mundo. Sem que ninguém soubesse, um tratamento experimental devolveu aos poucos a audição que todos julgavam extinta, e com ela, uma janela clandestina para a verdade. Ao fingir continuar surdo, ele passou a escutar o que jamais teria ouvido de outra forma. Desprezo vindo de quem prometia amor eterno e delicadeza vindo de quem ninguém notava. O que entrou pelos seus ouvidos nessa segunda chance não apenas feriu, reescreveu seu destino inteiro. Antes de conhecer essa história surpreendente de queda, segredo e revelação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos intensos como este. A reunião na cobertura do edifício Panorama estava quase no fim quando Rafael ergueu o dedo indicador, pedindo a palavra. Todos os executivos se calaram imediatamente. Aos 38 anos, o empresário do setor imobiliário de São Paulo comandava um império avaliado em bilhões. Bastava um gesto seu para silenciar uma sala. Não preciso lembrar a vocês que o Projeto Alameda não é apenas mais um empreendimento. É nossa entrada definitiva no mercado internacional, disse, ajustando o relógio de grife no pulso. Se continuarmos nesse ritmo, assinaremos o contrato em Tóquio na próxima semana. Rafael era conhecido por sua objetividade. Fechava negócios com um telefonema, dispensava longas reuniões e detestava perder tempo com formalidades. O empresário encerrou a reunião e, enquanto os executivos saíam da sala, checou as mensagens no celular. Havia 3 de Camille. A primeira perguntando se ele já tinha escolhido o destino da lua de mel. A segunda, mostrando uma foto do vestido de noiva que experimentara. E a terceira lembrando do jantar beneficente daquela noite. Ele sorriu. Em 2 meses estaria casado com uma das mulheres mais desejadas do país. Camille, com seus 29 anos, era modelo, influenciadora digital e presença constante nas colunas sociais. O relacionamento deles era acompanhado com interesse pela mídia, o poderoso empresário e a beldade das passarelas. Um casal perfeito para as revistas de celebridades. Enquanto descia para a garagem, Rafael retornou uma ligação para seu advogado, finalizando os detalhes de uma nova aquisição. Pietro, preciso que o contrato esteja pronto antes da minha viagem para o Japão. Não podemos perder essa oportunidade. Ele desligou, entrou em sua Ferrari vermelha e acelerou pelas ruas de São Paulo. A chuva começava a cair quando Rafael entrou na via marginal. O céu escurecia rapidamente, típico das tempestades de verão da cidade. Ele aumentou o volume do rádio e continuou discutindo por telefone os detalhes finais do contrato com o representante japonês. A chamada era importante e sua atenção estava dividida entre a conversa e o trânsito caótico da hora do rush. Foi questão de segundos. Um caminhão cruzou seu caminho, fazendo uma conversão proibida. Rafael virou bruscamente o volante. A Ferrari derrapou na pista molhada e rodou várias vezes antes de colidir contra a mureta de proteção. Tudo se transformou em um turbilhão de sons, luzes e depois nada. Rafael acordou desorientado, a visão embaçada pelas luzes brancas e intensas do teto. Tentou se mover, mas sentiu dores por todo o corpo. Percebeu tubos e aparelhos conectados a ele. O hospital, concluiu. Lentamente as memórias do acidente começaram a voltar. Viu uma enfermeira se aproximar e mover os lábios. Não conseguia ouvir nada. Achou que estivesse ainda atordoado. A enfermeira continuou falando e ele continuou sem ouvir. O pânico começou a se instalar quando Rafael tentou perguntar o que estava acontecendo e percebeu que, embora sentisse sua própria voz vibrando na garganta, não conseguia escutá-la. Desesperado, tentou se levantar, mas foi contido gentilmente pela enfermeira, que apertou um botão ao lado da cama. Logo um médico entrou no quarto, seguido por Camille, cujos olhos estavam vermelhos e maquiagem borrada. Ela correu para abraçá-lo, e ele sentiu o perfume familiar, mas o silêncio persistia, absoluto e aterrador. O médico escreveu algo em um bloco de notas e mostrou a Rafael. Você sofreu um traumatismo craniano. Precisamos fazer mais exames para avaliar a perda auditiva. Rafael sentiu o mundo desabar. Perda auditiva? Como assim? Tentou falar, mas a frustração de não ouvir a própria voz o fez desistir. Camille pegou sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente contornado.
Ela articulou claramente para que ele pudesse ler seus lábios. Vai ficar tudo bem. Mas nos dias seguintes, os exames confirmaram o pior cenário: perda auditiva bilateral severa causada pelo trauma. O médico, Dr. Marcos, especialista em otorrinolaringologia, explicou através de mensagens escritas que o impacto havia danificado o ouvido interno. As chances de recuperação natural eram mínimas. E tratamentos? Cirurgia? Implantes? Escreveu Rafael freneticamente no bloco. Dr. Marcos hesitou antes de responder. Existem possibilidades, mas nenhuma com garantia de sucesso. Precisamos esperar que o corpo se recupere do trauma antes de avaliar qualquer intervenção. O mundo de Rafael, construído sobre comunicação rápida e decisões imediatas, desmoronava. Ele, que comandava reuniões apenas com presença, agora dependia de papel e caneta para expressar necessidades básicas. Ele, que fechava negócios com um telefonema, agora não poderia mais falar ao telefone. Camille organizou uma equipe para auxiliá-lo. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, além de um intérprete de Libras, que começaria a ensiná-lo a língua de sinais. Ela fez questão de registrar tudo em suas redes sociais, destacando seu papel como noiva dedicada durante a adversidade. As fotos dela ao lado da cama de Rafael, sempre impecavelmente produzida mesmo no ambiente hospitalar, recebiam milhares de curtidas. Estamos enfrentando juntos este momento difícil. O amor supera qualquer obstáculo, escreveu ela na legenda de uma foto em que aparecia segurando a mão de Rafael enquanto ele dormia. A publicação gerou uma onda de comentários de apoio e aumentou ainda mais seu número de seguidores. Após 3 semanas no hospital, Rafael recebeu alta para continuar a recuperação em casa. Durante esse período, sua empresa foi gerida à distância, com Pietro, seu braço direito e advogado de confiança, assumindo muitas de suas funções. O projeto Alameda foi temporariamente suspenso e a viagem a Tóquio cancelada. Ao retornar para sua mansão no Morumbi, Rafael encontrou um ambiente modificado para atender suas novas necessidades. Campainhas luminosas haviam sido instaladas, bem como um sistema de alerta visual para o telefone e interfone. Uma sala foi adaptada para suas sessões de terapia. Contudo, a mudança mais difícil não era estrutural, mas relacional. Amigos ligavam para Camille para saber de Rafael, mas poucos se dispunham a visitá-lo, desconfortáveis com a nova dinâmica de comunicação. Executivos enviavam e-mails formais desejando melhoras, mas evitavam videoconferências, onde teriam que lidar com sua condição. Na primeira noite em casa, deitado ao lado de Camille, Rafael percebeu que ela dormia virada para o outro lado, como se já tivesse se distanciado dele fisicamente. A expressão de cansaço no rosto dela, quando precisava repetir algo que ele não havia compreendido, não passou despercebida. O acidente não apenas havia roubado sua audição, mas começava a corroer também a relação que antes parecia inabalável. Rafael ficou acordado por horas, encarando o teto. O silêncio que agora definia sua vida era mais do que a ausência de sons. Era um abismo crescente entre ele e o mundo que havia construído, entre ele e a mulher que planejava fazer sua esposa. Sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, a primeira desde o acidente, e permitiu-se chorar silenciosamente, sem que Camille percebesse. No dia seguinte, uma nova pessoa chegaria à mansão, contratada por recomendação da assistente social do hospital. Helena, uma cuidadora especializada em pacientes com deficiência auditiva. Sem saber, essa chegada marcaria o verdadeiro início da transformação na vida de Rafael, muito além da perda auditiva que já havia virado seu mundo de cabeça para baixo. A chegada de Helena à mansão foi discreta, quase imperceptível, como a própria mulher de 34 anos, de estatura mediana, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, e roupas básicas. Ela não chamava a atenção. Rafael a observou da escada, enquanto Camille a recebia na sala principal, explicando as funções que desempenharia. Ele desceu lentamente, ainda inseguro com o equilíbrio após o trauma. Helena sorriu ao vê-lo. Não era um sorriso de pena, como o que recebia das enfermeiras no hospital, nem o sorriso forçado de Camille nas fotos para as redes sociais. Era um sorriso genuíno, de quem está realmente disposta a ajudar.
Ela estendeu a mão e, para surpresa de Rafael, fez um sinal em libras com a outra. Ela está se apresentando, explicou Camille, impaciente. Você não vai entender nada do que ela sinaliza até aprender libras. Helena pegou um pequeno bloco de notas do bolso e escreveu rapidamente. Não se preocupe. Vamos nos comunicar como for melhor para você. Estou aqui para ajudar. Aquele primeiro contato estabeleceu o tom da relação. Enquanto Camille se esforçava para manter as aparências, sendo a noiva dedicada nas redes sociais e eventos públicos, Helena se concentrava em realmente melhorar a qualidade de vida de Rafael, sem buscar reconhecimento ou validação externa. Nas semanas seguintes, Helena reorganizou a rotina da casa. Instalou luzes que piscavam quando alguém tocava a campainha ou quando o telefone tocava. Colocou alarmes vibratórios e preparou cartazes com frases e sinais básicos em vários cômodos. Gradualmente, ensinava a Rafael os primeiros sinais em libras, com uma paciência infinita que contrastava com a irritação crescente de Camille. Uma tarde, durante uma sessão de fisioterapia na sala adaptada, Rafael teve um acesso de frustração. Após várias tentativas falhas de realizar um exercício simples, arremessou um travesseiro contra a parede. O fisioterapeuta, desconfortável, olhou para Helena, que fez um gesto para que ele se retirasse. Ela se sentou ao lado de Rafael e, em vez de palavras ou sinais, simplesmente segurou sua mão. Passaram alguns minutos assim, em silêncio. Um silêncio que, para Rafael, era agora constante, mas que naquele momento não parecia tão opressor. Helena então escreveu em seu bloco: é normal sentir raiva. Não precisa ser forte o tempo todo. Aquela simples frase, escrita com letra caprichada num bloco comum, tocou Rafael mais profundamente do que todos os discursos motivacionais que havia recebido desde o acidente. Ela não estava tentando minimizar sua dor ou apressá-lo a superar o trauma. Estava legitimando seus sentimentos, dando-lhe permissão para sentir. Enquanto isso, o comportamento de Camille se deteriorava. No início, ela acompanhava Rafael às consultas médicas atuando como sua intérprete. Porém, logo começou a inventar compromissos inadiáveis. Sessões de fotos, eventos de moda, reuniões com patrocinadores. Helena assumiu o papel de acompanhante, aprendendo rapidamente sobre os tratamentos e medicações. Em casa, Camille evitava situações em que precisasse se comunicar longamente com Rafael. Quando inevitável, falava rápido demais para que ele pudesse ler seus lábios e se irritava ao ter que repetir. Nas raras vezes em que amigos do casal os visitavam, ela dominava as conversas, respondendo por Rafael ou simplificando excessivamente o que ele tentava expressar através de notas ou gestos. Ele está se adaptando tão bem, dizia aos visitantes, como se falasse de uma criança ou um animal de estimação, não do homem que construíra um império e que continuava intelectualmente capaz, apenas impossibilitado de ouvir. Um dia, durante um jantar com um importante investidor que havia insistido em encontrar Rafael pessoalmente, Camille serviu de intérprete, mas distorcia sutilmente as mensagens. Quando o investidor perguntou sobre a estratégia para retomar o projeto Alameda, Rafael escreveu uma resposta detalhada, mas Camille a resumiu drasticamente, eliminando pontos cruciais. Helena, que servia a sobremesa, percebeu a manobra e discretamente colocou o bloco de Rafael diretamente nas mãos do investidor, que leu a resposta completa e pareceu impressionado. Mais tarde, quando todos se retiraram, Camille confrontou Helena na cozinha, sem saber que Rafael observava da porta. Quem você pensa que é para interferir assim? Eu sou a noiva dele. Eu decido como e o que comunicar. Helena manteve a calma. Meu trabalho é garantir que o Sr. Rafael possa se expressar plenamente. Ele continua sendo quem sempre foi. Ele não é mais quem era, rebateu Camille venenosa. E quanto antes aceitarmos isso, melhor para todos. Aquela noite marcou uma mudança na dinâmica da casa. Rafael, que até então relutava em aceitar sua nova condição, começou a perceber que o verdadeiro problema não era sua deficiência, mas como as pessoas ao seu redor reagiam a ela. Camille o via como uma versão diminuída de si mesmo, enquanto Helena o tratava com dignidade e respeito. A partir daí, ele passou a observar mais atentamente o comportamento de Camille. Notou como ela evitava ficar sozinha com ele.
Como checava obsessivamente o celular durante as refeições, como suspirava impaciente quando ele tentava se comunicar. Em contraste, Helena estava sempre presente, atenta, encontrando formas criativas de facilitar a comunicação. Ela começou a deixar pequenos bilhetes pela casa, não apenas recados práticos, mas palavras de encorajamento. Seu sorriso fez falta no café da manhã hoje, dizia um bilhete deixado no espelho do banheiro após um dia particularmente difícil. Você fez mais progresso esta semana do que imagina, dizia outro, colocado junto com seus medicamentos. Aos poucos, aqueles bilhetes tornaram-se uma linha de vida para Rafael. Enquanto o mundo lá fora o via como o pobre empresário que ficou surdo, dentro de casa, através daquelas mensagens, ele voltava a se sentir visto como pessoa, não como deficiência. Uma manhã, Helena o encontrou no escritório, tentando revisar alguns documentos da empresa. A pilha de papéis parecia intimidadora e a frustração era visível em seu rosto. Ela entrou silenciosamente, colocou uma xícara de café ao seu lado e, em vez de perguntar se ele precisava de ajuda, simplesmente pegou uma cadeira e se sentou ao lado dele, mostrando disponibilidade sem impor assistência. Rafael escreveu no bloco: "Como você faz isso? Como sabe exatamente o que preciso?" Ela sorriu antes de responder. "Observo, escuto com os olhos." Aquela frase simples iluminou algo em Rafael. Ele havia passado semanas lamentando a perda da audição, quando poderia estar desenvolvendo outras formas de escutar o mundo. Helena estava ensinando-o não apenas a se comunicar sem palavras, mas a perceber nuances que antes passavam despercebidas, expressões faciais, linguagem corporal, pequenos gestos reveladores. Naquela tarde, durante uma videochamada com Pietro e outros executivos da empresa, Rafael surpreendeu a todos com sua participação ativa. Com Helena ao seu lado, transcrevendo rapidamente o que era dito, ele conseguiu contribuir significativamente para a discussão sobre o futuro do projeto Alameda. No final da reunião, Pietro não conseguiu esconder o alívio. "É bom ter você de volta, chefe." Rafael sentiu uma pontada de emoção ao ler a transcrição de Helena. Ele nunca havia realmente saído, mas entendia o que Pietro queria dizer. Estava começando a recuperar sua identidade, a encontrar seu lugar neste novo mundo silencioso. No mesmo dia, mais tarde, Camille chegou em casa agitada. Havia sido convidada para um evento de gala beneficente na semana seguinte, um dos mais importantes do calendário social, e queria que Rafael a acompanhasse. "Será sua primeira aparição pública desde o acidente", escreveu ela no tablet que usavam para se comunicar. "Precisamos mostrar que estamos superando isso juntos." O uso da palavra mostrar não passou despercebido por Rafael. Não era sobre realmente superar juntos, mas sobre a aparência de superação, sobre a imagem do casal resiliente que enfrentava adversidades. Para Camille, sua condição era uma narrativa a ser explorada, não uma realidade a ser vivida. "Não estou pronto", respondeu ele, digitando lentamente. "Você nunca estará pronto se continuar se escondendo", rebateu ela. "Preciso de você lá. As pessoas estão comentando sobre sua ausência." Antes que Rafael pudesse responder, Helena entrou na sala com uma bandeja de chá. Camille imediatamente mudou de assunto, como se fosse impróprio discutir o assunto na frente da funcionária. Mas o dano já estava feito. "Preciso de você lá", ela havia escrito. "Não quero você comigo. Ou sentirei sua falta se não for, mas preciso de você lá, como um acessório necessário para completar sua imagem." Naquela noite, deitado na escuridão, Rafael refletiu sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo, não apenas pela perda da audição, mas pela mudança de perspectiva que ela trouxe. Pessoas que ele considerava próximas se afastaram, enquanto uma estranha, Helena, havia se tornado sua conexão mais sincera com o mundo. Enquanto o sono não vinha, ele percebeu que estava começando a enxergar Camille com novos olhos. Não os olhos de um homem apaixonado, cego pelo glamour e beleza, mas os olhos de alguém que, privado de um sentido, aprendia a aguçar todos os outros. E o que via não era reconfortante. O evento beneficente aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, reunindo a elite empresarial e artística de São Paulo.
Depois de muita insistência de Camille, Rafael aceitou comparecer, mais para testar seus próprios limites do que para agradá-la. Helena o ajudou a se preparar psicologicamente, criando cartões com frases prontas para situações previsíveis e praticando leitura labial com ele. A chegada do casal foi registrada por dezenas de fotógrafos. Camille, deslumbrante em um vestido vermelho de grife, sorria radiante, enquanto segurava o braço de Rafael, que mantinha a expressão neutra. As manchetes do dia seguinte destacariam a volta triunfal do empresário e a dedicação inabalável de sua noiva. Durante o coquetel, Rafael observou como Camille se transformava perto das câmeras. Quando as lentes apontavam na direção deles, ela se tornava a noiva atenciosa, inclinando-se para traduzir conversas para ele, tocando seu braço com aparente carinho. Quando os fotógrafos se afastavam, ela rapidamente se voltava para algum conhecido, deixando-o isolado em meio à multidão. A sensação de estar cercado de pessoas falando, movimentos de lábios, gestos, risos, sem poder participar era sufocante. Rafael sentiu-se como um estrangeiro, em um país cuja língua desconhecia completamente. Refugiou-se em um canto do salão, observando o evento como se assistisse a um filme mudo. Foi quando notou um homem que se aproximava frequentemente de Camille, Gabriel, um empresário do ramo de cosméticos, conhecido por seus relacionamentos com modelos e atrizes. A linguagem corporal entre eles sugeria intimidade. Toques sutis, sorrisos cúmplices, proximidade excessiva ao conversarem. Em determinado momento, Rafael viu claramente quando Gabriel colocou a mão na cintura de Camille e sussurrou algo em seu ouvido, fazendo-a rir de uma forma que ele não via desde antes do acidente. Aquela visão cristalizou algo que já suspeitava. O afastamento de Camille não era apenas reação à sua nova condição, mas possivelmente indicava que ela já estava seguindo em frente, buscando outro relacionamento, enquanto mantinha as aparências com ele. A dor dessa percepção foi aguda, mas surpreendentemente não tão devastadora quanto esperava. Durante o jantar, sentado à mesa com outros empresários e suas esposas, Rafael observou como todos evitavam dirigir-se diretamente a ele, preferindo falar com Camille sobre ele, como se sua deficiência auditiva também afetasse sua capacidade intelectual. Como Rafael está lidando com tudo isso? Perguntavam a ela, que respondia com frases ensaiadas sobre resiliência e superação, enquanto ele estava ali, perfeitamente capaz de responder por si mesmo através de seu tablet. Quando finalmente deixaram o evento, no carro a caminho de casa, Rafael escreveu: "Você e Gabriel parecem próximos." Camille respondeu rapidamente: "Ele é apenas um contato profissional. Está interessado em me contratar para a nova campanha da marca dele." A facilidade com que ela mentiu, mesmo por escrito, impressionou Rafael. Não havia hesitação, nenhum sinal de culpa. Era como se estivesse lendo um script bem ensaiado. Ao retornarem à mansão, Helena os aguardava mesmo sendo tarde da noite. Ela havia preparado um chá e deixado a casa organizada. Enquanto Camille subiu diretamente para o quarto, alegando cansaço, Rafael ficou na cozinha. Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. "Foi difícil?" escreveu ela no bloco de notas. Rafael assentiu e, após um momento de hesitação, escreveu: "As pessoas falam sobre mim como se eu não estivesse presente, como se a surdez tivesse levado também minha inteligência, minha personalidade." Helena assentiu compreensivamente e respondeu: "Infelizmente é comum. As pessoas temem o que não entendem e simplificam o que temem." Aquela conversa silenciosa, através de palavras escritas, era mais genuína que todas as interações que tivera durante o evento. Rafael sentiu uma onda de gratidão por Helena, por sua presença constante e reconfortante, por sua capacidade de entendê-lo sem palavras ditas. Nos dias seguintes, Rafael começou a prestar mais atenção aos padrões de comportamento de Camille. Notou que ela passava cada vez mais tempo fora de casa, alegando compromissos profissionais. Quando presente, estava sempre ao telefone, afastando-se para falar em privacidade. As noites que passavam juntos tornaram-se raras. Ela frequentemente dormia no quarto de hóspedes, usando o pretexto de não querer perturbá-lo com seus movimentos. Em contraste,
seu relacionamento com Helena se aprofundava. Ela não apenas o auxiliava nas tarefas diárias, mas também se tornara uma companheira intelectual. Descobriram um interesse comum por literatura. Ela trazia livros que discutiam juntos através de notas. Helena também começou a acompanhá-lo em algumas reuniões de negócios, transcrevendo as conversas com precisão e discrição. Em uma tarde particularmente frustrante, após uma videochamada com investidores, durante a qual a conexão falhou várias vezes, dificultando a comunicação já complicada, Rafael teve outro momento de desespero. Jogou o tablet no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Helena, que estava ao seu lado como de costume, não tentou consolá-lo com palavras. Em vez disso, ligou o aparelho de som da sala. Rafael olhou para ela confuso. Ela aumentou o volume ao máximo e pegou a mão dele, colocando-a contra a caixa de som. A vibração da música, um concerto de Bach que ele sempre apreciara, pulsava através de seus dedos. Helena então pegou a outra mão dele e a colocou em seu próprio peito, sobre o coração, onde ele podia sentir o ritmo dos batimentos, sincronizando-se gradualmente com a música. Foi um momento de conexão profunda, além das palavras, além do som. Pela primeira vez desde o acidente, Rafael experimentou música novamente, de uma forma nova e inesperada. Quando a peça terminou, ele tinha lágrimas nos olhos, mas eram diferentes das lágrimas de frustração ou autocomiseração que derramara antes. Eram lágrimas de gratidão de descoberta. Como você sabia? O escreveu ele ainda emocionado. Todos precisamos de beleza em nossas vidas, respondeu ela, especialmente quando o mundo parece estar se fechando ao nosso redor. Aquele gesto aparentemente simples mudou algo fundamental na relação entre eles. Helena não estava apenas facilitando sua adaptação a um mundo sem sons. Estava ajudando-o a descobrir novas formas de experimentar esse mundo, a encontrar beleza onde achava que só existia perda. Enquanto isso, a vida profissional de Rafael começava a se reorganizar. Com a ajuda de Pietro e uma equipe dedicada, ele adaptou sua forma de liderar. Reuniões passaram a ser mais estruturadas, com material enviado previamente para sua análise. Videoconferências incluíam transcrição simultânea. Aos poucos, clientes e parceiros se acostumaram com o novo formato, e alguns até comentavam que as reuniões haviam se tornado mais eficientes e objetivas. O projeto Alameda, que havia sido temporariamente suspenso após o acidente, foi retomado com força total. Rafael descobriu que, em alguns aspectos, sua nova condição trazia vantagens inesperadas. Sem a distração de conversas paralelas ou ruídos ambientais, ele conseguia focar intensamente nos documentos e análises, identificando detalhes que antes poderiam passar despercebidos. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, Rafael recebeu uma mensagem de texto de Pietro. Precisamos conversar sobre Camille. Tenho informações importantes. Posso passar aí amanhã cedo? O estômago de Rafael se contraiu. Pietro raramente se envolvia em sua vida pessoal, preferindo manter a relação estritamente profissional. Se ele estava disposto a abordar o assunto, devia ser sério. Na manhã seguinte, Pietro chegou cedo, parecendo desconfortável. Helena serviu café e se retirou discretamente, mas Rafael fez um sinal para que ela ficasse. Se a conversa seria sobre Camille, queria Helena presente, não apenas pela necessidade prática de comunicação, mas porque confiava em seu julgamento. Pietro respirou fundo antes de digitar em seu tablet. Um de nossos seguranças viu Camille e Gabriel juntos ontem. Não em um contexto profissional. Rafael assentiu sem demonstrar surpresa. Onde? Digitou. No apart-hotel que pertence à nossa empresa na Berrine. Eles passaram a noite lá. A confirmação de suas suspeitas deveria doer mais, pensou Rafael. Mas, em vez de dor, sentiu principalmente alívio, como se finalmente pudesse nomear a doença que o afligia e, assim, começar o tratamento. Há mais, continuou Pietro, visivelmente nervoso. Ouvi rumores nos círculos empresariais. Aparentemente, Gabriel tem feito comentários sobre uma possível fusão de interesses com você. Não comerciais, mas pessoais. Rafael franziu a testa, sem compreender totalmente. Ele está insinuando que, após o casamento, Camille teria influência significativa sobre suas decisões empresariais.
que ele, como parceiro dela, se beneficiaria disso. A implicação era clara. Enquanto Rafael permanecia isolado em seu mundo silencioso, Camille e Gabriel não apenas mantinham um caso, mas planejavam usar o casamento como forma de acesso ao seu império. A frieza calculista do plano o chocou mais do que a traição em si. Helena, que observava a conversa, colocou gentilmente a mão no ombro de Rafael. Não era um gesto de pena, mas de solidariedade, de força compartilhada. Ele cobriu a mão dela com a sua, agradecendo silenciosamente pelo apoio. "O que pretende fazer?" perguntou Pietro. Rafael refletiu por alguns instantes antes de responder. "Por enquanto, nada. Preciso pensar." Após a saída de Pietro, Rafael caminhou até a varanda observando o jardim bem cuidado da mansão. Helena o seguiu, mantendo uma distância respeitosa. Ele se virou para ela e escreveu: "Você sabia?" Ela hesitou antes de responder. Suspeitava. Ela recebe muitas ligações, sempre se afastando para atender. Algumas vezes ouvi o nome dele. "Por que não me contou?" "Não era meu lugar." "Que você já estava percebendo à sua maneira." Rafael assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Mesmo antes da confirmação de Pietro, já havia conectado os pontos. A diferença era que agora sabia que não se tratava apenas de um caso emocional motivado pelo seu afastamento, mas de um plano calculado com implicações financeiras. "Dr. Marcos ligou mais cedo", escreveu Helena, mudando de assunto. "Ele quer marcar uma consulta para discutir um novo tratamento experimental." Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. Após meses de prognósticos desencorajadores, a menção a um novo tratamento era inesperada. "É um procedimento recente desenvolvido no Japão", continuou Helena. "Ele disse que você seria um candidato ideal, dada a natureza específica da sua lesão." Uma faísca de esperança acendeu-se no peito de Rafael, não pela possibilidade de voltar a ouvir em si, mas pela perspectiva de uma mudança, de um novo capítulo. Nos últimos meses, havia se adaptado gradualmente à vida no silêncio, descobrindo que a ausência de sons externos permitia uma clareza interna que nunca experimentara antes. Agora, confrontado com a traição de Camille e a possibilidade de um tratamento, ele se encontrava em uma encruzilhada. As decisões que tomasse a partir dali definiriam não apenas seu futuro físico, mas também emocional. "Marque a consulta", escreveu finalmente. "Quero saber mais sobre esse tratamento." Helena sorriu aquele sorriso gentil que havia se tornado um farol em seus dias mais escuros e assentiu. Enquanto ela se afastava para fazer a ligação, Rafael permaneceu na varanda, sentindo a brisa em seu rosto. O mundo continuava girando, silencioso para ele, mas ainda repleto de possibilidades. E pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu que estava pronto para explorar essas possibilidades, independentemente de onde o levassem. O consultório do Dr. Marcos estava localizado em um moderno edifício médico na região dos Jardins. Helena acompanhou Rafael como sempre, levando consigo o bloco de anotações e tablet para facilitar a comunicação. Na sala de espera, Rafael notou como as outras pessoas o observavam discretamente. Alguns com curiosidade, outros com aquele olhar de piedade que ele aprendera a detestar. Helena, percebendo seu desconforto, aproximou-se mais, criando uma barreira sutil entre ele e os olhares indiscretos. Dr. Marcos os recebeu pontualmente, com aquela mistura de otimismo cauteloso que caracterizava os bons médicos. Após os cumprimentos iniciais, ele foi direto ao assunto, falando devagar para que Rafael pudesse acompanhar pelos lábios, enquanto Helena transcrevia tudo no tablet. "Acompanhei uma apresentação sobre um novo procedimento durante um congresso em Tóquio", explicou o médico. "A técnica foi desenvolvida pelo Dr. Tanaka e sua equipe no Instituto de Otorrinolaringologia de Kyoto. Os resultados preliminares são bastante promissores, especialmente para casos como o seu, onde o dano está localizado principalmente no ouvido interno." Rafael olhou para Helena, que mantinha uma expressão neutra, enquanto digitava rapidamente. Ela estava sendo profissional, mas ele havia aprendido a ler suas emoções nos pequenos gestos, a leve inclinação da cabeça, a maneira como mordia discretamente o lábio inferior. Ela estava esperançosa,
mas tentando não demonstrar para não influenciá-lo. Em que consiste o tratamento? Digitou Rafael. O médico mostrou imagens detalhadas da anatomia do ouvido interno em seu computador. É uma combinação de terapia medicamentosa intensiva e pequenos procedimentos cirúrgicos. Envolve a injeção de um coquetel de medicamentos diretamente no tímpano para estimular a regeneração das células ciliadas danificadas, seguida de uma série de microintervenções para reconstruir partes específicas do ouvido interno. Quais são as chances de sucesso? Perguntou Rafael, sempre pragmático. Dr. Marcos hesitou antes de responder. É difícil dar números precisos. O tratamento ainda está em fase experimental. Nos casos similares ao seu que foram documentados, cerca de 60% dos pacientes recuperaram algum nível de audição. Desses, aproximadamente metade alcançou uma recuperação considerada funcional, não perfeita, mas suficiente para comunicação básica sem leitura labial ou aparelhos auditivos potentes. E os riscos? O procedimento em si apresenta riscos mínimos: infecção, dor, possível tontura ou vertigem temporária. O maior risco, francamente, é o emocional: criar expectativas e se deparar com resultados abaixo do esperado. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. Nos últimos meses, havia aprendido que as expectativas não realizadas podiam ser mais dolorosas que a própria condição. Quanto tempo dura o tratamento? Digitou. O protocolo completo leva aproximadamente 3 meses. São injeções semanais, seguidas por períodos de observação e avaliação. As microcirurgias seriam realizadas no 2º mês, dependendo da resposta ao tratamento medicamentoso inicial. E é doloroso? Perguntou Helena, surpreendendo tanto Rafael quanto o médico com sua intervenção direta. Dr. Marcos a olhou por um instante antes de responder. Sim, especialmente as injeções no tímpano. Não vou minimizar isso. É um tratamento invasivo e desconfortável. Helena transmitiu a resposta a Rafael, que apreciou a honestidade do médico. Após mais algumas perguntas técnicas, ele perguntou algo que estava em sua mente desde o início da consulta. Por que este tratamento agora? O que mudou desde nosso último encontro? O médico sorriu, como se apreciasse a perspicácia da pergunta. 2 fatores. Primeiro, os resultados do estudo japonês foram publicados há apenas 3 semanas. Segundo, sua condição se estabilizou, o que o torna um candidato ideal. No início, o trauma era recente demais para intervenções invasivas. Ao final da consulta, Dr. Marcos entregou a Rafael um documento detalhando o protocolo de tratamento, custos e termo de consentimento. Pense com calma. Não há pressa para decidir. O procedimento estará disponível quando você estiver pronto. No caminho de volta para casa, Rafael e Helena mantiveram-se em silêncio. Ele naturalmente, ela por escolha. A possibilidade de recuperar, mesmo que parcialmente, a audição pairava entre eles como uma presença tangível. Somente quando estavam novamente na mansão, sentados na varanda que se tornara seu lugar de reflexão, é que Helena escreveu no bloco: "O que você está pensando?" Rafael considerou a pergunta por um momento antes de responder. "Estou pensando em como a vida muda rapidamente. Há alguns meses, teria dado qualquer coisa para voltar a ouvir. Agora não tenho certeza." "Por que você se adaptou?" perguntou ela. "Parcialmente. Mas também porque entendi que a audição não era o único canal de comunicação que eu tinha. Aprendi a observar mais, a sentir mais, a prestar atenção em sinais que antes me passavam despercebidos." Helena sorriu, compreendendo profundamente o que ele queria dizer. "O que você vai fazer?" "Vou tentar o tratamento", decidiu ele. "Não necessariamente pela audição em si, mas pela possibilidade. Sempre gostei de ter opções." Na semana seguinte, Rafael iniciou o tratamento. Como o Dr. Marcos havia alertado, as injeções no tímpano eram extremamente dolorosas. Após a primeira sessão, ele retornou para casa com uma dor lancinante, que nem mesmo os analgésicos fortes conseguiam amenizar completamente. Helena cuidou dele durante a noite toda, aplicando compressas frias em sua têmpora, oferecendo água e medicação nos horários precisos, sempre com aquela presença reconfortante que havia se tornado indispensável. Camille, que havia sido informada sobre o tratamento,
apareceu no dia seguinte, exibindo preocupação para as fotos que postou nas redes sociais, apoiando meu noivo em mais esta etapa desafiadora. Na realidade, ela permaneceu apenas o tempo suficiente para as fotografias, alegando depois um compromisso inadiável com patrocinadores. As semanas seguintes seguiram um padrão semelhante. Sessões dolorosas às quartas-feiras, seguidas por dias de desconforto intenso, testes exaustivos às segundas para avaliar qualquer progresso, exercícios diários de estimulação auditiva. Helena estava presente em cada etapa, não apenas como cuidadora ou intérprete, mas como apoio emocional constante. Um mês após o início do tratamento, durante um dos testes de avaliação, algo extraordinário aconteceu. Dr. Marcos posicionou um diapasão próximo ao ouvido direito de Rafael e o fez vibrar. A princípio, nada. Depois, quase imperceptivelmente, Rafael sentiu algo além da vibração física. Uma sensação diferente, como um fantasma de som. Senti algo, escreveu ele, excitado. Não um som exatamente, mas algo. Os olhos do médico brilharam de entusiasmo contido. Isso é excelente. É o primeiro sinal de que as células ciliadas estão respondendo ao tratamento. Nas semanas seguintes, aquela sensação fantasmagórica foi se tornando mais definida. Primeiro vieram os zumbidos, sons contínuos, indistintos, que apareciam e desapareciam sem padrão aparente. Depois, Rafael começou a perceber variações nesses zumbidos, diferentes frequências, diferentes intensidades. 2 meses após o início do tratamento, ocorreu o que Dr. Marcos chamou de breakthrough. Durante um teste com um aparelho que emitia palavras simples em volume alto, Rafael conseguiu identificar corretamente 3 de 10 palavras. Não estava ouvindo perfeitamente, mas estava inegavelmente captando algo. A evolução a partir dali foi irregular, com dias de progresso evidente seguidos por dias de aparente regressão. Mas a tendência geral era positiva. Ao final do 3º mês, após todas as microcirurgias e o ciclo completo de injeções, Rafael havia recuperado aproximadamente 70% da audição no ouvido direito e 40% no esquerdo. Não era uma recuperação completa, mas permitia uma funcionalidade que parecia milagrosa após tantos meses no silêncio total. A primeira vez que Rafael ouviu a voz de Helena foi um momento que ele sabia que jamais esqueceria. Estavam no consultório realizando o teste final do tratamento. Dr. Marcos pediu a ela que dissesse algo simples, diretamente para Rafael, sem que ele pudesse ler seus lábios. Helena posicionou-se atrás dele e disse, suavemente, "Estou aqui." As palavras chegaram aos ouvidos de Rafael como se viessem de muito longe, através de um filtro espesso, mas eram inegavelmente palavras, inegavelmente a voz dela. Uma voz que ele nunca havia escutado antes, mas que, de alguma forma, era exatamente como imaginava, suave, melodiosa, com uma firmeza subjacente que refletia sua personalidade. Ele se virou, lágrimas nos olhos, e viu que ela também chorava. Aquelas lágrimas silenciosas que pareciam revelar mais do que qualquer palavra poderia expressar. Naquele momento, algo cristalizou-se entre eles, uma conexão que transcendia o profissional, o amigável, entrando em um território que nenhum dos dois havia permitido se reconhecer abertamente. No caminho de volta para casa, Rafael finalmente ouviu os sons da cidade, o barulho do trânsito, fragmentos de conversas dos pedestres, buzinas distantes, o motor do próprio carro. Era uma cacofonia confusa, ainda difícil de processar, mas indiscutivelmente real. O mundo dos sons estava voltando, gradualmente, como uma paisagem emergindo do nevoeiro. Foi quando uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que, a princípio, parecia absurda, mas que ganhou força à medida que considerava suas implicações. E se ele não revelasse imediatamente a recuperação de sua audição? E se mantivesse essa informação em segredo por algum tempo, observando como as pessoas à sua volta se comportavam quando acreditavam que ele não podia ouvi-las? Seria desonesto, certamente. Antiético, talvez. Mas depois de meses sendo tratado como menos que humano por pessoas que ele acreditava serem próximas, depois de descobrir a traição e os planos de Camille e Gabriel, a ideia de inverter o jogo, de ver a verdade sem filtros, era tentadora demais para ignorar.
Aquela noite, sozinho em seu quarto, Rafael tomou sua decisão. Continuaria fingindo ser completamente surdo por mais algum tempo. Apenas 3 pessoas saberiam a verdade. Ele mesmo, Dr. Marcos, protegido pelo sigilo médico, e, eventualmente, Helena, em quem confiava mais do que em qualquer outra pessoa. Seria um teste, não apenas para Camille, cuja falsidade já estava estabelecida, mas para todas as pessoas em sua vida. Quem o respeitava verdadeiramente? Quem era sincero? Mesmo quando acreditava que ele não podia ouvir. Na manhã seguinte, durante o café, Rafael observou Camille falando ao telefone, presumindo que ele não podia ouvi-la. Pela primeira vez, captou fragmentos da conversa. Não tudo, mas o suficiente. Sim, ele está melhorando, mas não sabe de nada ainda. Não desconfio que saibam. Depois do casamento, podemos... Sim, a parte dele será sua, eu garanto. Cada palavra era como uma faca, confirmando tudo o que já suspeitava. Camille estava não apenas traindo-o com Gabriel, mas planejando algum tipo de golpe financeiro, provavelmente envolvendo as empresas de Rafael após o casamento. Naquele mesmo dia, quando Helena chegou, Rafael sentiu uma pontada de culpa. Deveria contar a ela sobre sua audição parcialmente recuperada? Confiava nela, mais do que em qualquer pessoa. Mas parte dele queria observar todos sem exceção, para ter certeza absoluta antes de se abrir novamente. Helena percebeu imediatamente que algo havia mudado. Você parece diferente hoje, escreveu ela. Aconteceu algo? Rafael hesitou antes de responder, optando por uma meia-verdade. Estou pensando muito sobre o futuro, sobre o que fazer quando o tratamento terminar, seja qual for o resultado. Ela assentiu, respeitando sua privacidade, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Estava ali quando ele estivesse pronto para conversar. Durante as semanas seguintes, Rafael viveu uma vida dupla, externamente. Continuava sendo o empresário que aprendia a lidar com sua surdez. Internamente, absorvia cada vez mais sons, reconstruindo sua compreensão auditiva do mundo. E, mais importante, ouvia conversas que nunca deveria ter ouvido, revelações que nunca deveria ter conhecido. Ouviu executivos de sua empresa discutindo, quando pensavam que ele não podia entender, como poderiam gradualmente assumir mais controle, aproveitando-se de sua condição. Ouviu antigos amigos expressando pena, não solidariedade. E mais dolorosamente, ouviu Camille em inúmeras ligações e conversas privadas, detalhando planos que confirmavam suas piores suspeitas. Mas também ouviu coisas que aqueceram seu coração. Pietro defendendo-o ferozmente em uma reunião de diretoria, garantindo que a deficiência auditiva de Rafael não afetou em nada sua capacidade de liderança. Sua antiga secretária recusando-se a falar dele na terceira pessoa durante uma conversa telefônica. Ele não está morto, apenas não pode ouvir. Mostrem algum respeito. E Helena, principalmente Helena, ouviu-a cantarolando suavemente enquanto trabalhava pela casa. Uma melodia doce que parecia preencher os espaços vazios. Ouviu-a defendendo-o quando a governanta fez um comentário depreciativo sobre sua condição. Ele tem mais dignidade no silêncio do que muitos com todos os sentidos intactos. Uma noite, tarde, quando pensava que estava sozinho na sala, Rafael ouviu passos suaves. Helena entrou, provavelmente para verificar se ele havia deixado algo fora do lugar antes de ir dormir, uma rotina que ela havia estabelecido. Sem perceber sua presença no canto escuro da sala, ela parou diante de uma fotografia dele na parede, um retrato formal, tirado anos antes. Ah, Rafael, ele a ouviu sussurrar, em um tom que jamais havia usado na presença dele. Como eu queria que você pudesse ver o que eu vejo em você. Foi apenas uma frase, dita em um momento de vulnerabilidade que ela acreditava ser privado. Mas para Rafael, foi uma revelação tão poderosa quanto todas as traições que havia descoberto. Helena não apenas o respeitava e cuidava dele. Ela o amava. Não o milionário, não o empresário, mas o homem que ele havia se tornado através da adversidade. Naquela noite, Rafael tomou sua segunda decisão importante. Continuaria com seu teste por mais algum tempo, mas já sabia qual seria o resultado final. Quando tudo fosse revelado, quando as máscaras caíssem, ele já sabia quem estaria ao seu lado,
e não seria a mulher que usava seu anel de noivado. Rafael estava cada vez mais confortável em seu mundo duplo. Com a audição parcialmente recuperada, ele aprendera a filtrar os sons, focando sua atenção em conversas específicas quando necessário. Em reuniões de negócios, essa habilidade se provava particularmente útil. Podia captar comentários sussurrados, reações genuínas que as pessoas normalmente esconderiam se soubessem que ele estava ouvindo. Suas empresas, que haviam sofrido uma breve instabilidade após seu acidente, estavam agora mais fortes do que nunca. O projeto Alameda havia sido finalmente lançado com enorme sucesso. Ironicamente, sua suposta deficiência tornara-se um diferencial de marketing. O visionário que não precisa ouvir para enxergar o futuro, dizia uma manchete da revista Forbes Brasil. Em casa, contudo, a situação era tensa. Camille estava cada vez mais ausente e, quando presente, cada vez menos discreta em suas conversas telefônicas com Gabriel. Rafael ouvia fragmentos suficientes para montar o quebra-cabeça. Após o casamento, planejavam uma estratégia para gradualmente transferir controle e ativos de suas empresas para uma holding que Gabriel estava secretamente estruturando. Ele não suspeita de nada. Rafael ouviu Camille dizer certa noite, quando pensava que ele dormia: "Às vezes acho que ele até esqueceu como era ouvir. Vive naquele mundo silencioso dele, completamente alheio." A crueldade daquelas palavras o atingiu profundamente, não pela traição em si, que já não era novidade, mas pela absoluta falta de empatia. Camille não apenas planejava traí-lo financeiramente, ela o desprezava por sua condição, por sua vulnerabilidade. Em contraste, Helena era um porto seguro de autenticidade. Rafael descobriu, através de conversas que ela tinha ao telefone, que seu irmão mais novo estava lutando para pagar a faculdade de medicina. Ouviu-a conversando com sua mãe idosa, prometendo visitá-la no próximo fim de semana. Pequenos vislumbres de uma vida simples, honesta, construída em torno de valores que ele havia esquecido durante sua ascensão ao topo do mundo corporativo. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, Rafael ouviu Helena conversando com Camille na sala ao lado. Não era sua intenção espionar, mas a menção de seu nome atraiu sua atenção. "Não acho certo o que você está fazendo com o Rafael", dizia Helena com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Rafael. "Não sei do que você está falando", respondeu Camille, com aquela falsa inocência que ele aprendera a reconhecer. "Sei que não é da minha conta, mas ele merece mais do que isso. Mais do que alguém que finge se importar quando as câmeras estão apontadas, mas que o trata como um fardo quando estão sozinhos." Rafael sentiu o coração acelerar. Helena estava defendendo-o, arriscando seu emprego para confrontar Camille. "Cuide da sua vida, Helena", respondeu Camille com veneno na voz. "Você é apenas uma funcionária, facilmente substituível. Não se esqueça disso." "Posso ser substituível como funcionária, mas pelo menos sou verdadeira como pessoa. Não consigo imaginar como alguém pode dormir tranquila, sabendo que está traindo a confiança de quem a ama." Houve um silêncio tenso antes de Camille responder. "Você está apaixonada por ele, não é? Que patético! Acha mesmo que um homem como Rafael olharia 2 vezes para alguém como você se pudesse escolher? Ele está comigo porque sabe o que vale, o que merece. Quando recuperar a audição, se isso acontecer, você acha que ele vai querer uma simples cuidadora ao seu lado nos eventos, nas viagens internacionais?" "Não estou apaixonada por ele", respondeu Helena, mas Rafael detectou a hesitação em sua voz. "Apenas respeito a dignidade dele como ser humano. Algo que você claramente esqueceu como fazer." O som de passos indicou que Camille estava saindo da sala, provavelmente furiosa. Rafael ficou imóvel, processando o que acabara de ouvir. Helena o havia defendido, colocando seu emprego em risco. E mais, Camille suspeitava dos sentimentos de Helena, sentimentos que ele mesmo começara a perceber, mas que nunca haviam sido verbalizados. Naquela noite, durante o jantar, Rafael observou as 2 mulheres, Camille, deslumbrante em seu vestido de marca, digitando freneticamente no celular entre garfadas, e Helena, servindo a refeição, com aquela eficiência discreta que a caracterizava. 2 mundos, 2 visões de vida,
Duas formas completamente distintas de relacionamento. Depois do jantar, quando Camille anunciou que sairia para um evento beneficente, Rafael a observou se arrumar, aplicando a persona pública como quem aplica maquiagem, em camadas espessas cuidadosamente calculadas. Antes de sair, ela se inclinou para beijá-lo na testa, um gesto que ele agora reconhecia como puramente performativo. Não me espere acordado, querido, ela articulou exageradamente, como se ele fosse não apenas surdo, mas também incapaz de compreender linguagem simples. Estes eventos sempre acabam tarde. Assim que a porta se fechou atrás dela, Rafael sentiu o alívio familiar que agora acompanhava as ausências de Camille. A casa parecia mais leve, mais genuína sem sua presença calculista. Helena apareceu na sala recolhendo as taças de vinho vazias. Quer assistir a um filme? Ele escreveu ela no bloco de notas, como fazia frequentemente nas noites em que ficavam sozinhos. Era um ritual que haviam desenvolvido. Filmes com legendas que ambos podiam apreciar, seguidos por discussões através de notas escritas. Rafael assentiu sorrindo, enquanto Helena preparava o ambiente. Luzes suavizadas, almofadas, ajustadas no sofá da sala de TV. Ele a observava com novos olhos, depois da conversa que ouvira. Seria possível que ela realmente tivesse sentimentos por ele? E o que isso significava para ele? Um homem oficialmente noivo de outra mulher. O filme escolhido naquela noite era uma comédia romântica italiana leve e previsível, mas reconfortante. Sentados lado a lado, eles ocasionalmente trocavam comentários escritos no tablet que compartilhavam. A certa altura, uma cena particularmente engraçada fez Helena rir, um som cristalino que Rafael ouvia pela primeira vez com clareza. A risada dela era exatamente como ele havia imaginado. Sincera, calorosa, sem artifícios. Quando o filme terminou, ficaram em silêncio por alguns momentos. Rafael sentiu um impulso quase irresistível de revelar que podia ouvi-la, de iniciar uma conversa real, com palavras faladas em vez de escritas. Mas algo o deteve. Não apenas o plano de continuar observando as pessoas ao seu redor, mas também o medo de mudar a dinâmica entre eles, de perturbar o equilíbrio delicado que haviam construído. Helena escreveu no tablet. No filme, ele sabia desde o início que ela era a pessoa certa. Por que demorou tanto para admitir? Era uma pergunta sobre o filme, mas Rafael sentiu o subtexto. A pergunta não formulada sobre eles mesmos. Respondeu cuidadosamente. Às vezes precisamos perder algo para valorizar o que realmente importa. Ela assentiu lentamente, como se absorvesse o peso daquelas palavras. Depois escreveu. Acho que é hora de eu ir. Está ficando tarde. Rafael queria pedir que ficasse, que continuassem conversando mesmo que através de palavras escritas, mas sabia que seria inapropriado, considerando sua situação oficial com Camille. Em vez disso, escreveu simplesmente, obrigado por hoje. Helena sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos antes de chegar aos lábios, e se levantou. Antes de sair, virou-se e disse em voz baixa, acreditando que ele não podia ouvi-la. Boa noite, Rafael. Sonhe com coisas boas. Ele fingiu não ter entendido, respondendo apenas com um aceno, mas guardou aquelas palavras como um tesouro. Os dias seguintes trouxeram uma mudança no comportamento de Camille. Ela parecia mais atenta, mais desconfiada. Rafael a pegou várias vezes, observando-o com olhos estreitados, como se tentasse detectar algo diferente. Num momento particularmente revelador, ela deixou cair propositalmente uma bandeja na cozinha quando ele estava de costas e virou-se rapidamente para ver sua reação. Rafael, alerta ao teste, manteve-se impassível, como se não tivesse ouvido o estrondo. Desculpe pelo barulho. Ela articulou exageradamente quando ele finalmente se virou, atraído pelo movimento em sua visão periférica. Seu sorriso não alcançava os olhos, que permaneciam calculistas, avaliadores. Rafael percebeu que precisava ser mais cuidadoso. Camille começava a suspeitar que algo havia mudado, talvez notando pequenas inconsistências em seu comportamento. Sem perceber, ele havia começado a reagir a sons quando pensava que ninguém estava observando, virando-se instintivamente para a direção de uma porta se abrindo. Por exemplo, em paralelo, sua conexão com Helena se aprofundava. Havia uma comunicação silenciosa entre eles, que transcendia palavras escritas ou faladas,
um entendimento mútuo construído sobre respeito e cuidado genuínos. Rafael se pegava procurando por ela nos cômodos da casa, sentindo sua falta quando ela tirava seu dia de folga semanal. Uma noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, Rafael ouviu a voz de Helena vindo do corredor. Ela estava ao telefone, falando com alguém que parecia ser seu irmão. Não posso aceitar. Você trabalhou duro por essa vaga na residência médica. Não pode desistir agora só porque falta dinheiro. Eu dou um jeito. Sempre dei, não é? Talvez consiga um segundo emprego nos fins de semana. A conversa revelou a Rafael mais um aspecto da vida de Helena que ela mantinha reservado. Seu irmão, quase formado em medicina, enfrentava dificuldades financeiras para conseguir uma vaga na residência desejada, e ela estava disposta a trabalhar ainda mais para ajudá-lo. No dia seguinte, Rafael chamou Pietro para uma conversa privada. Usando o tablet, como sempre fazia na presença de outros, explicou que queria criar uma fundação para auxiliar estudantes de medicina promissores que enfrentavam dificuldades financeiras. Pietro, acostumado com as iniciativas filantrópicas ocasionais de Rafael, não questionou a súbita inspiração. Em questão de dias, a Fundação Novo Pulso estava criada, com seu primeiro beneficiário secretamente selecionado, Mateus, irmão de Helena. Rafael também começou a planejar seu próximo movimento em relação a Camille. As suspeitas dela estavam se intensificando. Em breve, ela poderia fazer algo mais drástico para testar sua audição. Precisava estar preparado, controlar a narrativa em vez de ser pego de surpresa. Uma tarde, ao retornar de uma reunião externa, Rafael encontrou algo inesperado em sua mesa. Um dispositivo de gravação, cuidadosamente escondido entre livros. Alguém estava tentando captar sons em seu escritório. Alguém que suspeitava que ele podia ouvir e, possivelmente, falar quando sozinho. Mantendo a expressão neutra, como se não tivesse notado nada, Rafael continuou sua rotina. Mas internamente, estava em alerta máximo. Camille havia passado para o próximo nível. Espionagem ativa. O que mais ela seria capaz de fazer para confirmar suas suspeitas? A resposta veio mais cedo do que esperava. Na manhã seguinte, encontrou evidências de que alguém havia vasculhado sua correspondência médica, buscando provavelmente relatórios sobre o progresso do tratamento auditivo. Felizmente, ele havia sido cauteloso, guardando todos os documentos relevantes no cofre de seu escritório, cuja combinação apenas ele conhecia. As ações de Camille confirmavam o que Rafael já suspeitava. Ela temia que sua recuperação auditiva pudesse ameaçar seus planos com Gabriel. Se ele voltasse a ouvir, estaria em posição muito mais forte para detectar e neutralizar qualquer tentativa de manipulação financeira ou empresarial. Mas o que Rafael não esperava era o envolvimento de uma terceira pessoa na equação. Durante uma visita de rotina ao Dr. Marcos, descobriu que alguém havia ligado para o consultório, fingindo ser seu assistente pessoal, solicitando cópias de seus prontuários médicos recentes. O médico, fiel ao sigilo profissional, havia recusado. Quem faria isso? Perguntou Rafael, genuinamente intrigado. Não tenho certeza, respondeu o Dr. Marcos, mas a recepcionista disse que a voz era masculina, não feminina. Gabriel. Tinha que ser ele. O parceiro de Camille estava ativamente envolvido na investigação sobre sua audição. A situação estava escalando mais rápido do que Rafael havia antecipado. Naquela noite, ao retornar para casa, encontrou Camille inesperadamente na sala, bebendo vinho com uma mulher que ele reconheceu como Diana, uma investigadora particular conhecida por trabalhar para celebridades e empresários de alto perfil. As duas interromperam a conversa abruptamente quando ele entrou, trocando olhares significativos. "Olá, querido", articulou Camille exageradamente. "Esta é Diana, uma velha amiga que veio me visitar." Rafael acenou educadamente, fingindo não notar o tablet rapidamente escondido por Diana, nem os papéis espalhados na mesa, que foram apressadamente recolhidos. Era óbvio que Camille havia contratado a investigadora para descobrir a verdade sobre sua condição auditiva. O cerco estava se fechando. Rafael sabia que não poderia manter seu segredo por muito mais tempo. Precisava decidir como e quando revelaria que havia recuperado parte da audição. E, mais importante,
O que faria com tudo que havia descoberto durante seu período de escuta silenciosa? Mais tarde, quando Helena chegou para seu turno da noite, Rafael notou imediatamente que algo estava errado. Ela parecia nervosa, evitando seu olhar de uma forma incomum. Quando finalmente se sentaram para a refeição noturna, Camille havia saído novamente, alegando um jantar beneficente. Ele escreveu no tablet: "O que aconteceu? Você parece preocupada." Helena hesitou, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava ansiosa. Finalmente escreveu: "Camille me fez perguntas estranhas hoje. Sobre você. Sobre o tratamento. Ela queria saber se eu notei alguma mudança no seu comportamento. Se você reage a sons quando acha que ninguém está olhando." Rafael manteve o rosto neutro, mas seu coração acelerou. "O que você respondeu?" "A verdade. Que não notei nada diferente." Ela fez uma pausa antes de continuar, mas ela não acreditou. "Disse que vai me demitir se descobrir que estou escondendo algo dela." Rafael sentiu uma onda de raiva. Camille estava ameaçando Helena, tentando usar o medo para extrair informações. Era mais um nível de crueldade que confirmava o caráter da mulher com quem havia planejado se casar. "Ela não pode te demitir", escreveu ele firmemente. "Eu não permitiria." Helena sorriu tristemente. "Ela é sua noiva, Rafael. Tem mais influência sobre você do que eu jamais terei." Aquela frase, carregada de resignação, tocou Rafael profundamente. Helena realmente acreditava que, no final, Camille prevaleceria simplesmente por causa do título que ostentava, do anel que usava. Não percebia que os verdadeiros laços, aqueles construídos sobre confiança e respeito mútuos, eram infinitamente mais fortes que qualquer compromisso formal. Naquele momento, Rafael tomou sua decisão final. Estava na hora de acabar com o teatro, de revelar não apenas que podia ouvir, mas tudo o que havia descoberto durante seu período de silêncio forçado. Estava na hora de confrontar Camille e seus planos, de limpar sua vida de falsidade e manipulação. Mas não faria isso impulsivamente. Como o estrategista que sempre fora nos negócios, planejaria cuidadosamente sua revelação, garantindo que todas as peças estivessem no lugar certo. E mais importante, garantiria que Helena estivesse protegida de qualquer retaliação, que seu futuro e o de seu irmão estivessem seguros, independentemente do resultado do confronto que se aproximava. Enquanto observava Helena se movimentar pela cozinha, preparando o chá que sempre compartilhavam após o jantar, Rafael sentiu uma certeza crescente. Quando a poeira baixasse, quando as máscaras caíssem, seria esta mulher simples e extraordinária que estaria ao seu lado, não como funcionária ou cuidadora, mas como parceira em todos os sentidos que importavam. A tensão na mansão havia atingido níveis quase palpáveis. Camille intensificou suas táticas, deixando cair objetos inesperadamente, tocando música alta quando Rafael parecia distraído, sussurrando propositalmente coisas comprometedoras, quando achava que ele não estava prestando atenção. Cada teste era uma armadilha, cada interação uma avaliação. Rafael mantinha-se vigilante, controlando suas reações instintivas. Quando ouvia um som repentino, forçava-se a permanecer imóvel até que um estímulo visual justificasse sua resposta. A disciplina que aplicara por anos no mundo corporativo agora servia a um propósito diferente: manter seu segredo pelo tempo necessário para executar seu plano. Em paralelo, Camille começou a pressionar para acelerar os preparativos do casamento. De repente, a cerimônia que havia sido adiada indefinidamente após o acidente tornara-se sua prioridade. "Já esperamos tempo demais", ela escreveu no tablet durante um jantar. "Quero oficializar nossa união antes do final do ano." Rafael compreendeu a pressa. Ela e Gabriel queriam garantir acesso legal ao seu patrimônio o quanto antes, temerosos de que a recuperação de sua audição pudesse comprometer seus planos. Fingindo entusiasmo, ele concordou, sugerindo até mesmo uma data mais próxima do que ela propusera. "Por que não no próximo mês?", escreveu, observando cuidadosamente a reação dela. Os olhos de Camille brilharam com uma combinação de surpresa e satisfação mal disfarçada. "Seria maravilhoso." Vou começar os preparativos imediatamente. Enquanto Camille mergulhava na organização do casamento, Rafael trabalhava discretamente em seu próprio plano.
Primeiro consultou seu advogado, Pietro, sobre mudanças em seu testamento e na estrutura de suas empresas, sem revelar seus motivos reais. Quero garantir que minhas companhias estejam protegidas, independentemente do que aconteça comigo pessoalmente, explicou através de mensagens escritas durante uma reunião privada. Pietro, sempre leal, não questionou as razões, apenas apresentou as opções legais. Em 2 semanas, a nova estrutura estava implementada. Um sistema complexo de holdings e fideicomissos que tornaria impossível para qualquer pessoa, mesmo um cônjuge, assumir controle de seus negócios sem passar por múltiplos níveis de verificação. A segunda parte do plano envolvia Helena. Rafael sabia que precisaria de sua ajuda e confiança.